Codificado Podcast, versão tecnologia. E hoje estamos aqui com ele, Fabiano Schunk, que está aqui com a gente hoje. Obrigado, Fabiano, pela presença. E o Pedro. E aí, Pedrão? Tranquilo aqui para falar de processadores AMD com o Fabiano, né? Fabiano, a gente já se conhece há alguns meses, né? Acho que deve fazer quase um ano já, né? Bastante tempo. E a ideia hoje, Fabiano, é entender um pouco de você, como é construído essa família de processadores, como isso entra no mercado, né? Porque o usuário final chega numa loja e ele compra lá um notebook. Ele não tem entendimento que dentro daquele notebook tem um processador e que a AMD é um dos maiores fabricantes de processadores do mundo, né? Inclusive patrocina a Mercedes, dá para ver aí o carrão, né? Puta, carrão. Belo carro, né? E aí vem a ideia, né? Quantos processadores tem que o cara utiliza numa corrida para administrar um carro da Mercedes? Né? Quantos processadores tem dentro de um Boeing? Você pega um avião São Paulo, Nova York e senta naquele... Né? Quantos processadores tem ali dentro? Você pega um transatlântico para fazer um turismo aí, quantos processadores tem dentro de um transatlântico daquele? Não tenho nem ideia. E aí você pega a moda hoje, né? Os carros elétricos da BYD, né? Tudo tecnológico. Quantos processadores tem dentro de um carro desse? Então, assim, a pessoa que está comprando equipamento, ela não tem essa visão que a gente tem, né, de tecnologia, que ali tem um puta monte de tecnologia aplicada e tem processadores da AMD. E aí eu queria que você explicasse para a gente como isso funciona e depois começar a mostrar para a gente como é que a gente compra, né? Como é que a gente compra um notebook, como é que a gente faz uma boa compra com os seus produtos. Legal, Pedro. Bom, acho que tem bastante coisa interessante para a gente falar sobre processadores, sobre CPUs, como que isso é desenvolvido. E eu já adianto que essa indústria de semicondutores ela é extremamente complexa. Desenvolver um processador, um silício, tudo isso leva muito tempo. Em média, leva-se de 4 a 5 anos para desenvolver um produto. O Ryzen, por exemplo, que hoje é o nosso produto carro-chefe, ele levou 4 anos para ser desenvolvido, então o projeto começa do zero ali. E durante esse tempo também, a gente não sabe o que vai acontecer com o mercado. Então, a gente até fala que a nossa indústria é uma indústria de apostas, né? Porque você começa a desenvolver um produto hoje, imagina, a gente está em 2024, começa a desenvolver um produto hoje, ele vai ficar pronto lá em 2028, 2029. Como que vai estar o mercado de tecnologia em 2028? Ele vai chegar na prateleira em 2030. Por aí. É complicado. Então, a gente não sabe. Então, já começa por aí, né? É uma incógnita, né? Esse nosso mercado. Então, por isso que toda a decisão que vai ser tomada na hora de desenvolver um produto, ela tem que ser muito bem pensada. Hoje a AMD é uma empresa que é muito bem dirigida, né? A nossa CEO, que é a doutora Elisa Su, é uma pessoa que consegue ter uma visão de futuro muito ampla, né? Então, acho que isso ajuda muito ao desenvolvimento dos novos produtos. E é o que você falou, Pedro, hoje processador está em tudo quanto é lugar, né? Está num carro de Fórmula 1, está num computador que a gente já sabe, está num veículo que você compra e anda na rua, está num relógio, está numa geladeira. Hoje em dia, basicamente máquina tudo... de lavar. Máquina de lavar. Então, hoje em dia, basicamente tudo depende de processamento. E é legal você trazer esse ponto, Pedro, porque quando fala-se de AMD, normalmente o nosso mercado entende muito pelo processador que vai ali no computador, que vai ali no servidor, mas é muito mais do que isso, né? Hoje, de fato, a AMD é uma empresa de computação de alta performance e hoje a gente desenvolve tecnologia para basicamente tudo que necessita de processamento. Então, não é só o processador que vai no computador, no notebook, no desktop. Hoje a gente tem solução para basicamente tudo que depende de processamento. E como eu disse, é algo extremamente complexo, né? Leva-se muito tempo para a gente desenvolver essa tecnologia e isso hoje é aplicado de várias maneiras. Então, a gente tem, naturalmente, os processadores que vão nos PCs e até a gente pode citar, por exemplo, os consoles de videogames, o Xbox e o PlayStation. Hoje, a AMD fornece tecnologia para esses consoles. Também. Nossa. Na verdade, hoje não, né? Já há mais de 10 anos, desde 2013, a AMD passou a fornecer os componentes que vão nesses consoles. Mas a gente vai muito além disso. Então, uma geladeira que a gente trouxe aqui como exemplo, já depende de um processamento totalmente diferente do que um computador. Então, hoje a gente tem que desenvolver tecnologia para basicamente tudo. E hoje a arquitetura da AMD, ela permite que a gente tenha um produto que, além de entregar performance, ele é extremamente eficiente no consumo de energia elétrica. Então isso também é um grande diferencial que a gente tem hoje. E aí você tem um apelo ecológico.
Totalmente. Porque se você está economizando energia, teu produto está alinhado com o mundo novo, ecologicamente correto. Nossa, já gostei. É isso aí. A TI verde, né, que é muito falada já há alguns anos, né, Pedro? Ela vem cada vez mais ganhando relevância, principalmente nas grandes empresas. Então a gente vê aí, hoje, por exemplo, a gente tem, né, a gente está em 2024, 80% das 2.000 maiores empresas do mundo, hoje elas já reportam a pegada de carbono. Então, você ter um produto que é mais eficiente no consumo de energia elétrica vai totalmente de encontro a essa necessidade da TI verde dentro das empresas. Então, a gente tem aí uma vantagem muito grande quando a gente fala do consumo de energia elétrica nos nossos produtos. E quando eu chegar numa loja, como é que eu vou fazer para pedir o seu produto? Essa é uma boa pergunta. Porque o que acontece? Eu entro na loja, saí aqui, fui na Teodoro Sampaio, cheguei lá, entrei na loja, tem aquela bancada lá com 10 notebooks. Perguntei pro cara, eu quero um notebook top para minha filha estudar. Isso aqui você vai pagar 10, 14, 20 prestações de R$200. O cara tá mais preocupado em vender a prestação para mim do que o produto. Quer dizer, eu vou levar aquele notebook para casa, minha filha vai pegar aquele notebook e vai falar, pai, você comprou uma porcaria, essa notebook aqui é lento, acaba a bateria rápido, e aí? O que você me diz? Eu tô comprando errado? Porque, olha, e custa caro, né? E você volta lá e compra outro, né, Kiko? Eu sou um desses. Entendeu? Comprou errado. Pra comprar errado é comigo. Então, eu queria que você desse uma dica, porque quem tem em casa vai chegar lá e vai falar, poxa, um que me deu uma dica, agora eu vou comprar o computador da forma correta. Eu vou chegar na loja e vou falar o quê? Boa. Coloquei na parede, hein? Bom, hoje, se a gente for olhar capacidade de processamento, as CPUs, né, os processadores evoluíram muito nos últimos anos. Então hoje a gente tem um altíssimo poder de processamento hoje, desde um produto que a gente pode chamar, entre aspas, de entrada. Né? A AMD, ela busca sempre posicionar muito bem esse tipo de diferenciação de produtos para que, de fato, o cliente faça uma compra correta, né, que ele adquira um produto que vai atender a necessidade dele hoje. Se a gente for olhar a computação básica, né, do que a grande maioria dos usuários hoje necessitam, a gente tem hoje um produto que, desde o nosso produto de entrada, né, que seria o Ryzen 3, ele já atende muito bem. Ele já consegue entregar muita performance para as tarefas do dia a dia. Navegar na internet, e-mail, redes sociais, enfim, o que um usuário básico precisa e até mesmo um usuário de escritório. Então hoje a gente tem aí a computação em nuvem, então muitas das aplicações hoje que as empresas usam já não estão mais no device, já não estão mais naquele dispositivo local. Ele não tem processamento local, ele está processando na web. Aí um Ryzen 3, 8 GB, 256 vai atender ele bem. Já vai atender ele muito bem. Se eu tiver mais processamento local, já vou para um Ryzen 5. Para um Ryzen 5. E aí, Pedro, um ponto interessante os nossos produtos com maior performance, então falando de Ryzen 5 e Ryzen 7, são os que têm a melhor eficiência energética. Então vou ter mais autonomia de bateria. Vai ter mais tempo de bateria. Então, eu vou comprar um Ryzen 5 e vou poder ficar 8 horas, por exemplo. Quantas horas eu tenho de autonomia no Ryzen 5? Hoje depende muito da aplicação que você utiliza, depende muito de outras características do equipamento, né? Como, por exemplo, uma máquina com tela Full HD, ela tem um consumo maior do que uma tela HD. Tem outras variáveis, teclado numérico, teclado retroiluminado, então outras características que... Uma máquina gamer. Uma máquina gamer tem um consumo maior porque tem uma placa gráfica discreta na maioria dos casos. Mas hoje, em média, a gente tem produtos, por exemplo, um Ryzen 7, a gente tem produtos que hoje a bateria chega a durar 27 horas. Ou seja, 27 horas? 27 horas. Você está brincando. É mais do que um dia inteiro. Não, mas corrido. Aí só... Ninguém trabalha 27 horas, só pois jogando muito game. 27 horas ligado. 27 horas. E aí, quer dizer, você está consumindo menos energia para carregar isso, tá ecologicamente correto. Você aprendeu a comprar um notebook agora? Aqui? Cara, agora eu já sou uma pessoa diferente. Você vai entrar lá naquela loja... Eu sou um cara que trabalha 27 horas. Você vai entrar naquela loja... Você já nasceu com 15 anos, né? Você vai entrar naquela loja e vai falar, eu quero um AMD, porque eu quero ficar 15, 20 horas sem enfiar esse notebook na tomada. Qual que é a especificação da AMD? Um Ryzen 5, 8 GB, 256, tela de 15, tela de 14, é isso? É Tô isso bem aí. na foto? É isso aí, já está muito bem atendido. Aí você vai ter produtos com tela Full HD, que melhora a qualidade, vai ter produtos com placa de vídeo.
Olha. Mas hoje você tá falando do produto top, né? Não. Isso aí que você tá, pelo que eu tô ouvindo aqui hoje, isso é o top da prateleira ali, ou não? Não necessariamente, né? A gente vai numa escala de produto ali do Ryzen 3, que seria o produto mais básico de entrada, até o nosso Ryzen 9, que é até raro de ver aqui no Brasil, não tem tanta oferta de Ryzen 9. Você encontra mais em workstations móveis. Mas hoje, se a gente for falar de notebook padrão, você tem Ryzen 3, 5 e 7. Tá? Então, o Ryzen 7 é o produto realmente que entrega a maior performance, é para aquele usuário que vai trabalhar com várias aplicações pesadas em muitos casos, né? Vários aplicativos rodando ao mesmo tempo, que trabalha com vetorização de imagem. Então, realmente é um produto para uma carga de trabalho muito pesada. Né? Agora, não te cortando aqui. Então, assim, se a pessoa física, por exemplo, a pessoa que está nos assistindo ali, vai comprar um notebook para ele vai chegar na loja e vai falar, cara, eu quero um notebook com processador AMD. E se o vendedor falar, não, esse aqui é 24 de 100, ele fala, você pega os 24 de 100, que não é você que vai pagar, sou eu, e eu quero um notebook AMD porque eu vou ficar mais tempo, vou ter mais autonomia e vou ter mais qualidade. Legal? Agora, e eu tenho uma revenda lá, eu tô lá no Rio Grande do Sul, minha empresa encheu de água, baixou, vou comprar 10 notebooks. Aí eu vou ligar numa revenda lá, tem um mercado corporativo, vou ligar para o vendedor e o que eu vou falar para o vendedor para me fazer a venda da forma correta? Bom, acho que é o maior desafio que a gente tem no mercado hoje é conseguir posicionar bem os produtos. Né? Normalmente o cliente, quando ele liga numa revenda, e você sabe muito bem disso, ele já está com uma configuração ali que alguém passou para ele e que veio, a gente muitas vezes não sabe nem da onde. Né? Mas será que aquele produto é de fato o que ele precisa para o ambiente dele? Então, uma coisa que a gente sempre procura incentivar nos nossos parceiros, nos nossos canais de vendas, é que ele faça uma venda consultiva, que ele entenda de fato qual a necessidade desse cliente. Né? Porque comprar por configuração, muitas vezes você vai balizar pelo que um concorrente já passou, e o concorrente muitas vezes ele não está ofertando o melhor produto para o cliente dele, está ofertando o que ele tem ali disponível na hora. É onde ele ganha mais. Onde ele vai ganhar mais dinheiro, onde às vezes ele tem algum incentivo financeiro, de preço, etc. Que ele tem mais em estoque. Que ele tem mais em estoque, maior disponibilidade, mais fácil de entregar. Mas muitas vezes o cliente ele não precisa daquilo. Eu já tive a oportunidade de visitar clientes e que ele não tem necessidade de um grande poder de processamento no ambiente dele. Ele usa uma aplicação web, ele tem lá tudo na nuvem. Então, um Ryzen 3 já atenderia muito bem esse cliente. Então, se eu tenho minha empresa, liguei para você. Oi, Schunk, tudo bem? Estou precisando comprar aqui 5 notebooks para minha empresa e eu queria 5, 8 GB, 256 meses. Você fala, não, calma aí. Você está comprando errado. Você está gastando aqui R$3.200 numa máquina dessa. E eu acho que para a sua aplicação, que você tem 80% da sua aplicação nas nuvens, um Ryzen 3, 8 GB de memória, 256, Windows Pro, vai te atender bem, sem contar que você vai ter uma autonomia de bateria maior e você vai investir menos dinheiro e vai ter um produto aí para 3 anos de vida útil, entendeu? Inclusive, vou te vender uma extensão de garantia. Faz um cheque. Cheque tá fora de moda, né? Pix. Hoje em dia no Pix. Eu sou do tempo ainda do TED. Então, e aí eu acho que eu fiz uma boa abordagem? Com certeza, com certeza. É o que eu sempre falo, é importante questionar o cliente. Para que ele vai usar aquele equipamento? Tá. Muitas vezes o vendedor não faz isso, né? Não. Não faz porque ele tem medo de errar. E o medo de errar faz com que você produza menos. É a briga do dia a dia. Você liga na distribuição e fala assim, eu tenho um cliente querendo 10 máquinas assim, oferece Mas você não está oferecendo correto. Eu preciso de uma máquina que me dê 15 horas de autonomia, que eu vou pôr meu dinheiro, vou gastar menos e vou ter mais processamento. Mas isso é mais pro consumidor final? Tipo, o cara que vai na loja ou o cara que vai vender para a empresa? Para os dois, para os três, você pode colocar assim, para o governo, para o mercado corporativo. Então, você tem uma academia, você quer 2, 3 notebooks para sua academia. Entendeu? Então, você precisa, se você tem uma aplicação local, legal? Sua aplicação é local, você compra um Ryzen 5, legal? Com 8 GB, 256. Se eu estiver falando errado, você me corrige, você que é o pai da matéria. Se você estiver trabalhando com uma plataforma na web, você pode comprar um Ryzen 3, 8 GB, 256, você vai conectar a web, então a tua preocupação ali é conexão na web. Se você é trader, por exemplo, trabalha lá com as telas abertas. Um Ryzen 7 com uma placa de vídeo dedicada, porque você vai usar 2, 4 monitores, legal? E aí você precisa de performance, entendeu? E rede. Então você tem que conciliar os dois, das duas aplicações, entendeu?
Entendeu? Então você vai acessar a bolsa, vai acessar isso, você vai abrir 4 telas, então você tem muito processamento local e tem muito acesso. Aí eu aconselharia para ele um Ryzen 7, 32 GB ou 16 GB já atenderia bem, 32 ia ser... Seria excelente, Seria com 1 TB de SSD. E assim, me paga uma comissão aí, Kiko. Já começou a clarear a mente, hein, cara? Agora, Foi claro? agora já foi uma aula aí, E hein? mais um ingrediente nisso tudo, a gente tem também um componente importante que muitas empresas não dão tanta relevância, não dão tanta importância na hora de montar um projeto de compra de um PC, que é a segurança. Um tempo atrás eu tive num cliente que ele trabalha com informações bancárias, só que não deles, são de terceiros. Então é uma empresa, esse contact center que faz cobrança e tudo mais. Então toda a informação que está ali não é daquele cliente. Então ele tem um cuidado e uma preocupação muito grande na proteção desses dados. E na hora de conversar com esse cliente, eu mostrei um pouco das tecnologias de segurança que a AMD coloca embarcada no processador. A gente tem diversos recursos, como por exemplo, nós fazemos criptografia dos dados voláteis que estão na memória RAM do equipamento. O que é isso? Imagina que eu tenho o meu notebook com diversas informações de um cliente terceiro e eu saio daqui, estou atravessando a rua aqui e eu sou roubado. Né? Algo comum de acontecer numa cidade igual São Paulo. Sim. Todos esses dados que estão na minha máquina, os dados que estão ali voláteis, vulneráveis, eles vão ser acessados por esse invasor de uma forma super simples. A AMD ela tem uma tecnologia que criptografa todos os dados que estão na memória RAM. Então, mesmo que o invasor pegue essa máquina, tire ali o pente de memória, coloque numa outra máquina, tente acessar esses dados, ele não vai conseguir. Então a gente já tem isso por padrão, já vem de fábrica nos equipamentos da linha Ryzen Pro. Então é uma característica de segurança adicional que a gente tem nos nossos equipamentos que fez toda a diferença para esse cliente que trabalha com dados de terceiros. Então, por isso a importância de muitas vezes entender um pouco mais o cliente, qual a necessidade dele, qual a aplicação que ele vai ter daquele equipamento. Porque não é somente vender configuração, né? Ryzen 5, 8 GB, 256, mas de fato entender qual o uso, qual a aplicação, qual a necessidade desse cliente. Vou dar um outro exemplo. Um cliente que trabalha com forças de vendas externas, tem o pessoal de vendas que ficou o dia inteiro na rua. Tempo de bateria para esse cara vai ser super relevante. Né? O vendedor dele não vai se preocupar em ter esse momento de pegar e trabalhar e ter que parar, às vezes, em algum lugar para plugar, para conectar. Então, assim, tem outras variáveis, não só configuração padrão ali, processador, memória e disco. Schunk, não cortando, eu queria agradecer. Nós vamos entrar ao vivo daqui 5 minutos. Nós estamos gravando dicas de produto. Nós vamos entrar ao vivo daqui 5 minutos. Tem muita gente já lá na fila. Kiko, fecha. Obrigado, Obrigado. Muito obrigado. Queria agradecer também todos vocês. Lembrando para se inscrever no canal Codificado Podcast no YouTube e nos siga no Instagram. Esse é o Codificado Podcast, versão tecnologia. Até mais.